Bom dia, turminha! Mais um projeto revisando e hoje nós vamos falar sobre frase, oração e período. Muitas pessoas usam essas palavras como sinônimas, porém elas têm conceitos distintos. O que seria a frase? Frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo, ou seja, houve uma comunicação no enunciado, nós temos uma frase. A oração é um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e que pode não apresentar um sentido completo, tá? Então, pode estar incompleta essa oração. Porém, a oração ela gira em torno do verbo ou da locução verbal. Só para relembrar, o ano passado nós fizemos muitos exercícios sobre verbo e locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal que forma o sentido de um único verbo. E o período? O período é um enunciado que contém uma ou mais orações de sentido completo. Então, o período seria o quê? Quando a frase começa ali com a letra maiúscula e termina num sinal de pontuação. E pode ter mais de uma oração ali. Vamos especificamente aos exemplos. O que é frase? Frase é todo o enunciado linguístico que tem sentido completo e termina com uma pausa pontuada. Geralmente, são sinais de pontuação que vão fazer com que tenha a entonação da frase. E nós temos diversos tipos de frases, que nós também já fizemos a revisão ano passado, que é a frase afirmativa, declarativa, a frase imperativa, né? Então, nós temos diversos tipos de frases. Não é necessário haver verbo para a formação de uma frase, quando o que foi enunciado tem sentido completo. Então, podemos ter a frase nominal e a frase verbal. Exemplos aí. Eu posso ter a palavrinha apenas silêncio. Eu estou com o enunciado completo aí. Eu fiz uma comunicação. Silêncio. Todos compreenderam. Não tem verbo, não tem outras palavras. É uma frase. E agora, José? Aí é uma frase interrogativa. E não tem verbo, tem apenas uma exclamação. E agora, José? Temos aí um vocativo também, que é o José. Choveu. É uma frase e só tem um verbo. Não sei o que dizer. Aqui temos uma frase que tem um verbo, né? Tem um advérbio de negação, o não sei o que dizer, termina em reticências, é uma frase, certo? Então, a frase é todo enunciado de sentido completo. Então, se tem um sentido completo, pode ter verbo, pode não ter verbo, pode ter uma palavra, pode ter mais palavras, é uma frase. A oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Elas podem ou não ter sentido completo. Então, vamos lá para os exemplos. Acabamos, finalmente. Então, aí eu tenho um verbo, acabamos, né? E o finalmente, né, a exclamação. Levaram tudo. Aí você pode ainda perguntar, mas levaram o quê? Né? Tá faltando algum complemento aí. Porém, é uma oração. Levaram tudo. Tem um verbo, né? Então, é uma oração. É provável, né? Seria uma resposta aí. É provável. Então, alguém fez alguma pergunta e tem uma resposta que é uma oração. O é um verbo. Estamos indo. Indo para onde, né? Às vezes falta um complemento aí. Porém, é uma oração. Estamos indo, né? É uma locução verbal. Estamos indo. Agora, o período. O período é a frase organizada em uma ou mais orações, tá? Então, o período seria a própria frase, só que organizada em uma ou mais orações. E o período pode ser simples ou composto. O período simples é formado por somente uma oração, agrupada em torno de um único verbo. Então, o período simples só tem uma única oração, que pode ser um único verbo ou uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta, tá? Então, é chamada de oração absoluta, que é um período simples. Exemplos de período simples.
Estamos felizes com os resultados. Então, aqui temos o verbo estamos felizes com os resultados. Faltam apenas alguns dias, então eu tenho um período simples aqui, porque só tem um verbo. Iniciou-se com letra maiúscula, terminou no ponto final. Aqui é a mesma coisa. Talvez eu vá. O vá é o verbo, então só temos um verbo em cada período aqui, período simples. O período composto é o quê? É formado por mais de uma oração. Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou as locuções verbais. Então, a quantidade de verbos que tiver ou locuções verbais, ali é a quantidade de orações. Por exemplo, faça como eu pedi. Então, aqui eu tenho faça e tenho pedir. 2 verbos. Não sei se tenho coragem. Não sei. Tem um verbo aqui, sei. Se tenho coragem, tem outro verbo. Então, aqui eu tenho 2 orações no primeiro exemplo, 2 orações no segundo exemplo. Começou a gritar. Aqui eu tenho uma locução verbal. Enquanto ele ia passando, outra locução verbal. Então, eu tenho 2 orações aqui. O período composto pode ter 3 orações, 4 orações, né? Depende do período aí. E é isso, gente. Façam os exercícios que estão aí no link e beijinho até o próximo Revisando.